Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen novamente atacando aqui no Title Tuesday, que tem toda terça-feira no chess.com e quando ele joga a gente acompanha. Ele vai jogar uma partida contra o Denis Lazav, que é um fenômeno no xadrez blitz. O cara tá com quase 3.300 de rating, ou seja, quando o Carlsen joga contra um 3.000, que já é um cara gigante, 3.100, mesmo assim a diferença ainda é grande pro carro. Agora o 3.300 quase. Bora dar uma olhada aqui então. Denis abre aqui a partida com C4, abertura inglesa. Temos aqui E5, uma das maneiras de responder a inglesa. Você pode responder simétrico, você pode responder E6, você pode trazer o cavalo. São as principais respostas aqui, né? Também é possível jogar, qual que eu não falei? G6, também é uma outra opção viável aqui, né? Mas E5 foi a resposta do Carlsen. Temos cavalo C3, o bispo diretamente ataca o cavalo e aqui o Denis já coloca o cavalo centralizado, ataca o bispo do Carlsen, que segue com o lance A5, protegendo a sua peça. E o Denis segue com o cavalo em F3, não capturando o bispo, mas sim desenvolvendo peça. Magnus Carlsen joga com D6, protege o peão central. E aqui E3, possibilitando o desenvolvimento do bispo de casas claras e dando suporte também para o avanço do peão no centro. O Magnus Carlsen incentiva este cachorro a capturar o bispo. Cavalo toma, foi jogado, Magnus Carlsen recupera e bispo E2 prepara para colocar o rei em segurança. Cavalo em F6 traz o cavalo para o jogo e todo mundo aproveita esse tempo agora para colocar o rei em segurança. E o Denis segue com B3, afinal de contas ele precisa trazer o bispo para o jogo para reforçar o avanço no centro. Magnus Carlsen joga com C5, tornando essa tarefa um pouco mais difícil. Bispo B2 acontece de qualquer maneira e o cavalo vem para C6, vem para o jogo. D4 avança no centro, busca a ruptura. Magnus segue com dama em E7, trazendo mais uma proteção para o peão central, possibilitando também jogar com a torre na casa de D8. E o Denis, percebendo a possível abertura da coluna, segue com o avanço, segue ganhando espaço. Magnus Carlsen volta o cavalo para a casa de B8. E aqui A3 na tentativa de minar os peões do Carlsen. Aqui o computador fala que até B6 é possível. Entre seres humanos você vai tomar, vai se livrar do peão dobrado. Por isso o peão toma foi jogado, bispo toma e cavalo em A6. O Magnus Carlsen considera essa casa mais promissora, porque o cavalo pode pular para B4 no futuro também. A outra casa que existia era D7, taparia o bispo. Então o Magnus Carlsen preferiu esse lance. Dama Sedônia foi jogado, bispo C4, Magnus Carlsen desenvolve o bispo de casas claras, H3 questiona o bispo se mantém, e aqui torre de F na coluna C, um lance que a gente considera muitas vezes estranho, mas tem por trás a ideia de buscar essa mobilidade aqui no futuro do avanço do peão e tentar abrir aqui essa coluna, né? Vamos ver se vai dar certo isso. Magnus Carlsen joga com H6, fala, quero ver o que você vai fazer. Bispo G6 aqui, lembrando que é muito fácil você desviar a dama, né? Por isso o H6 foi jogado, dama D1 de qualquer maneira, cavalo manobra para casa de D7 e bispo B2, colocando o bispo na longa diagonal. Carlsen rasga um F5, meus amigos, e o Denis segue com o lance bispo C3, o melhor lance da posição. Lances difíceis, né? O cara me joga essa sequência de lances aqui, continua combatendo a casa de B4 e o Carlsen segue com E4 atacando o cavalo volta lá para a casa de E1 e o Magnus Carlsen, agora os bispos aqui se encaram, o Magnus Carlsen troca e segue centralizando o cavalo. A casa de D3 é uma possível boa casa. O cavalo de E1 está controlando também essa casa. E por isso F4 foi jogado pelo Denis. Temos peão toma, cavalo toma. E aqui tudo que o Denis quer é trocar um pouquinho mais de peça e jogar esse final. Mas o Magnus Carlsen espera o momento, segue com cavalo D7, mantém as peças no jogo. Torre em E1, dando suporte para o peão atrasado, que esse peão central que está fragilizado. Torre de A em E8, coloca pressão, dama Sedônia, uma vez que tem dois ataques esse peão, apenas uma defesa, mas a dama é muito valiosa. Por isso o Carlsen segue com o lance cavalo em F6, melhorando a posição dele Pocotó. Cavalo H4, ataca o peão, dama em E4 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Notem que o lance cavalo E4 tá levando um duplo de cavalo aqui, é difícil de lutar contra isso,
por isso lance preciso aqui do Magnus Carlsen na hora certa. E aqui, dama em F2. O Denis mantém a pressão em F5, mantém a dama no jogo. Lance esperto. Magnus Carlsen segue com o lance dama D3, o melhor lance da posição. Temos aqui torre de A em C1 protegendo o bispo, mantendo esse peão também protegido, o bispo fazendo interferência. E o Magnus Carlsen segue com o cavalo em E4. Meus amigos, o tempo ainda dos dois, ainda para esses caras que conseguem jogar até com menos de 1 minuto no relógio, ainda tem bastante tempo. Temos agora a dama atacada, dama Macedônia foi jogado, temos aqui trocas. Opa, o que aconteceu aqui? Deu bug, deu um lag aqui violentíssimo aqui. Passou o lag? Acho que passou. Deixa eu fechar aqui, eu vou fechar o e-mail, é tudo culpa do e-mail. Deu um lag aqui. Deixa eu ver, tem outra janela aberta, tem, mas não tem engine ligada aqui, né? Deixa eu ver como é que tá, o que mais tá ligado aqui. Tem um negócio de script aqui do Python, vou fechar o meu Visual Code. Pode ser, vamos ver se melhora aqui agora, né? Torre por C2 foi jogado e o Magnus Carlsen segue com o lance cavalo B4, um lance valente. Porque o Magnus Carlsen fez de tudo para desdobrar os seus peões e agora vai dobrar de novo. Porque, claro, o bispo vai capturar. Você não tem outro lance para fazer. Essa torre não tem mais nenhuma casa onde ela não vai levar um duplo de cavalo. Por exemplo, para cá, duplo de cavalo aqui. Para cá, duplo de cavalo aqui também. Ou seja, não tem jeito. Agora, tem alguma outra casa? Aqui, por exemplo, aqui o que está acontecendo? Está desprotegendo o bispo, né? Então, realmente não faria nenhum sentido, nenhum desses lances. Por isso, o bispo toma é forçado. Magnus Carlsen recupera. E agora, será que valeu a pena dobrar o peão de novo? Notem que o cavalo está tomando conta do avanço aqui desse peão, importante. O cavalo também tem mobilidade para essa casa. Olha quantas coisas boas. Dobrar o peão não é muito bom, mas aqui quantas coisas boas aconteceram, né? Então, cada posição é uma posição. Cavalo G6 foi jogado pelo Denis. Torre vem para F7. Mantém a defesa desse peão. A outra torre tem mobilidade. A gente pensa aqui que torre F6 seria o lance a ser jogado, né? O Carlsen prefere essa mobilidade aqui. Temos o lance cavalo em F4, por isso foi esperto torre F7, né? Torre aqui, depois desse cavalo, né? A torre teria que perder mais um tempo para ganhar mobilidade. Então o Magnus Carlsen foi esperto, previu o lance do adversário, segue com o cavalo C5, um lance que não apenas ataca o peão, mas também controla a casa de E6. Torre D2 foi jogado e agora tá caindo aqui esse peão, né? Notem que o melhor lance aqui seria cavalo E6, um lance que poderia seguir dessa maneira. O Magnus Carlsen teria um peão a mais, mas os computadores dizem que as brancas com um bom jogo aqui conseguem empatar. Vocês veem como o xadrez é difícil, um peão a mais, mas pelo fato aqui do computador fazer cálculos de bilhões e bilhões, né, de lance e tudo mais, ele consegue ver que dá para empatar aqui de brancas, muito possivelmente por conta de peões dobrados e um peão fraco aqui na coluna D. Pode ser que explique isso, as brancas também têm um peão fraco aqui, mas, enfim, o computador considera empatado. Torre D2 foi jogado, entregando aqui o peão de B3. Vamos ver qual foi a ideia do Denis. Cavalo por B3, interessante a ideia, porque agora a torre B2 e aqui vai recuperar material. Magnus Carlsen segue com cavalo C5 e aqui torre por B4. Vamos fazer um pequeno balanço aqui, cara. Esse cara joga muito, esse Denis, né? Lance 37, igual aqui, cara, uma partida muito equilibrada contra o Carlsen. No entanto, esse lance acabou sendo errado. Olha que loucura que é o xadrez. Será que o Carlsen vai saber castigar isso? Qual era o melhor lance aqui? O computador dá alguns. Fala que torre aqui de E em B1 seria um pouco melhor. O que é estranho, né? Permitir aqui o cavalo A6. Mas o ponto todo é poder ganhar a casa de E6, né? Então, se o cavalo for defender o peão, o outro cavalo ganha muita força indo para a casa de E6. Interessante esse tema, não é muito fácil de enxergar, muito menos com o tempo caindo. E por isso torre por B4 foi jogado. Mas o Carlsen agora vai para o único lance da posição G5. Uau! Cavalo atacado, cavalo vem para a casa de E6 e aqui a gente pensa que dá para tomar. Na verdade não, porque cavalo toma, seguido de torre D1, por exemplo, ou torre B6, tem várias maneiras. Aqui tem dois alvos, as brancas vão para cima desses alvos, enfim, vão ter algumas trocas, talvez as pretas fiquem mesmo com um peão a mais, mas segundo as máquinas dá para empatar isso. E pela leitura do Magnus Carlsen também, porque tanto que ele não foi para esse lance, foi para o único lance da posição, claro, aqui, duplo de cachorro, meus amigos. Denis segue com torre de B1 e o Carlsen imediatamente capitaliza e segue com o lance torre C8. Agora,
Vamos observar a técnica aqui, que é impressionante do Magnus Carlsen. Porque, galera, não pensa que esse jogo tá ganho fácil. Ah, eu tenho uma qualidade a mais, tá fácil. Não é assim. Tem um cavalo na cesta horizontal, muito bem amparado. Uma mini fortaleza aqui, o rei tá vindo pro jogo. Não é fácil converter esse final. Vamos ver a técnica. Torre B6 foi jogado pelo Denis. Ele já mira nesse cara aqui. Torre D7 faz a proteção. E aqui, torre volta para B4 para proteger o peão. E rei F7 traz o rei para o jogo. Magnus também traz o rei para F2, o rei vem, o rei vai para lá. Todo mundo mexendo aqui, movimentando os reis. E agora o Magnus Carlsen coloca a torre na coluna aberta, ganha mobilidade. Torre B3 protege o rei. E aqui torre em A2 vai para cima dos peões que ficaram descuidados com o avanço do rei. G4 foi jogado, F4 exclama aqui pelo Magnus Carlsen. Uau, temos peão toma, e agora esse peão ficou um pouco enfraquecido, mas por enquanto o rei tá dando suporte e as brancas têm uma maioria de 2 contra 1, será que tem contra-jogo? Denis segue com o lance cavalo D4, Magnus segue com o lance torre E7, temos o lance cavalo em F5 atacando todo mundo, torre H7 faz a proteção e torre B1 foi jogado, o Denis tenta criar uma maneira de proteger o seu exército. Vejam como o Magnus Carlsen faz um bom posicionamento das peças, um bom posicionamento do rei, da torre. Torre em A3 com cheque, atacando também o peão. Rei D2 foi jogado e aqui F3 exclama. Aqui diferencia, né, os jogadores. Porque muitos de nós poderíamos querer capturar o peão aqui em H3, né? Agora, o que acontece? As brancas têm contra-jogo aqui, por incrível que pareça, com torre 1, porque o rei tem que descolar desse peão. E aqui, depois de cavalo toma, cara, difícil jogar contra um peão passado aqui, bastante avançado. E por mais que os computadores dizem que as pretas estão melhores aqui, olha, com o tempo caindo, tudo pode acontecer nessa posição. Então, melhor evitar. E o Carlsen vai para esse lance alienígena, que é o melhor lance da posição F3. Mas você fala assim, qual que é melhor aqui? Tomar o peão ou avançar? Vou avançar sem suporte quase. É avançar sem suporte, porque esse lance, o rei continua cortado, então não dá para ele fazer uma oposição. Ou seja, o rei vai ganhar a casa de F4, o rei vai invadir o milharal, como diria o mestre Molina. A partida segue com o lance torre 1, cheque, o rei invadiu, olha que coisa boa. E aqui cavalo por D6 ganhou o peão, é verdade, mas agora F2 com o rei dando suporte, aqui tá muito fácil do rei chegar para ajudar. Torre B1 foi jogado. E agora como finalizar essa partida? Olha o que o Carlsen me inventa aqui, ele faz o lance torre E7. Ameaçando torre 1? Acho que não, porque tanto a torre quanto o rei estão tomando conta dessa casa. Qual a ideia? Agora o peão de B7 está caindo. O Denis segue com o lance cavalo F5. Interessante, meio que forçando a torre de volta para lá. Mas nessa posição o Magnus Carlsen vai para o lance de arremate. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance aqui do Magnus Carlsen, vale a pena. Que isso, cara. E eu espero que você tenha encontrado o bonito lance aqui do Carlsen. Torre em E1, meus amigos. E nessa posição, o Denis Lazavic abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Olha que bonito isso. A gente fala, cara, mas esse lance não dá. Vai trocar aqui, não sei. As brancas vão ganhar isso aqui ainda, né? Qual é o ponto todo? Uma possível continuação aqui seria torre por torre, é claro, senão estaria promovendo para dama. Mas aqui não peão toma, que continua tendo jogo, mas sim torre A2 com cheque. Bonita posição final, né? Bonita essa finalização. E aqui já não dá mais. O rei tem que se distanciar da torre e o peão vai promover para dama. Rafa, não tem que se distanciar não me enrola, dá para jogar rei aqui. É verdade. Então aqui, agora sim, o próximo lance vai ser feito peão por torre, virando dama. Pode fazer o pré-move aqui, né? Qualquer lance que ele fizer, você pode jogar esse lance aí que vai dar boa, né? Bela vitória do Magnus Carlsen contra o Denis. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com. É impressionante a qualidade com que esses caras jogam com pouco tempo no relógio. O relatório tá até bugado aqui de tanta precisão. 96,4% de precisão para o Carlsen. O cara joga igual uma máquina. 89,3% para o Denis. O Denis jogou para 3,200 de rating aqui. O Carlsen jogou para 3,500. Jogou nível Stockfish, né? É bizarro, ele jogou nível Stockfish aqui, é o ser humano que mais joga mais próximo do peixe, é o Felipe, em segundo lugar é o Magnus Carlsen, é impressionante. Agora, sensacional,
Mesmo jogando com tanta qualidade, Magnus Carlsen não foi o campeão do Title Tuesday, meus amigos. Quem foi o iraniano Parham Magsudlu, que joga também um caminhão, né? O cara joga demais. Hikaru Nakamura ficou na segunda colocação. E o Dmitry Andreikin, olha só os parrudos aqui, 3.200, 3.300, ficou na terceira colocação. Magnus ficou empatado. Temos na sequência Pranesh, outro indiano muito forte, Renato Terry, o mestre, deve ser o mestre internacional mais forte do mundo, o peruano Renato Terry. Que isso, cara, 3.150, mestre internacional. E por aí vai, com os outros demais jogadores aqui do torneio, né? Muito bem, meus amigos, sempre bom trazer uma partida do Magnânimo. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!